encapsulada com vocês na parte dos modais de transporte, tá? Que era o assunto que a gente estava vendo aí, então, antes teve um feriadinho também, né? Na quinta-feira da semana passada, e da atividade que vocês fizeram para poder fechar o trimestre, nós estávamos vendo os modais de transporte. Somente uma breve recapitulação, tá? Uma breve lembrança com vocês. Modais de transporte, estou falando sobre tipos de transporte, né? Jeitos de você levar pessoas e mercadorias de um lado para o outro e fazendo isso de diversas formas, né? Então, modais de transporte são tipos de transporte, né? Nós temos alguns modais de transporte que são modais globais, né? Que eles acabam atuando no mundo todo ou em grande parte do planeta, né? De uma região que seja mais específica, mas que abranja uma grande área. E os modais, eles têm pontos positivos e negativos. E é justamente isso que cai no vestibular, tá? É você saber os pontos positivos e negativos dos modais de transporte. Esse é o ponto que realmente vocês são cobrados, né? Saber o que é bom em um, bom em outro, o que é ruim em um, ruim no outro. Então, tem fazer essa análise sobre os modais de transporte, ele acaba aí ajudando bastante, né, no seu vestibular. É um assunto que cai com bastante frequência. Nós começamos com o transporte aéreo, pessoal. O transporte aéreo é aquele transporte que consegue fazer o deslocamento mais rápido, né? Se você precisa deslocar de uma forma muito rápida de um ponto ao outro, o aéreo é o melhor de todos. Ele é um transporte rápido, é um transporte seguro, né? Então, se você olhar aí os índices de acidente, né, são baixíssimos, né? Para você transportar, por exemplo, algum tipo de mercadoria muito delicada, né, que você não pode aí sacolejar muito, não pode aí fazer um transporte meio de qualquer jeito. O transporte aéreo é o mais cuidadoso, tanto é que quando você vai fazer alguma exposição, né, obras de arte e tal, é sempre o transporte aéreo que ele é mandado, né? Então é o transporte mais rápido, é o transporte que apresenta aí, né, os melhores índices em relação à segurança, é o transporte ideal para você levar algum tipo de peça ou algum tipo de, de utensílio, né, de itens que sejam aí de grande segurança, é o transporte aéreo. No entanto, né, pessoal, ele é o meio de transporte mais caro, né? Ele é caríssimo, apesar de ter sido barateado aí nas últimas décadas, principalmente com aquelas chamadas companhias low cost, né, que são aquelas companhias que apresentam um valor muito baixo de passagem, porque não oferecem basicamente nada ali aos seus passageiros. Ainda é um transporte muito caro, ainda é um valor muito, né, muito grande para você fazer o transporte aéreo. Isso se explica por causa de toda a tecnologia que está implementada, toda a gestão que existe ali, seja por parte dos próprios aviões, né, ou por parte da logística necessária. Então, ele ainda é o meio de transporte mais caro, é o modal mais caro, tá certo? E ele também tem como ponto negativo, além do alto custo, né, você precisar de uma estrutura muito grande para atender esse modal. Então, apesar de nós termos aeroportos espalhados no mundo todo, aonde não tem um aeroporto, esse modal de transporte não pode atuar, né? Então, você precisa ter aí modais auxiliares para que ele possa, de fato, ser viável, como, por exemplo, o modal rodoviário, para você levar uma rodovia até o aeroporto, né? Ou o modal ferroviário, para você levar uma ferrovia até o aeroporto. Então, ele tem aí um ponto negativo, que é a necessidade de você ter, então, uma grande infraestrutura para que ele possa funcionar. E os pontos são fixos, né? Então, você precisa construir o aeroporto e depois ali é que a sua operação acontece. Não dá para você deixar dinâmico o fluxo dos aviões, né? Você não cria voos diários. Tipo assim, nossa, vamos fazer agora um voo do Rio de Janeiro para Limeira. Não tem sentido nenhum, isso não existe, não é flexível, né? O voo é Campinas-Rio, São Paulo-Rio, e é assim que a logística funciona. Então, muito rápido, muito seguro, né? Muito bom para você levar produtos que precisam ir de uma grande segurança, produtos frágeis, custo muito alto e logística complexa são pontos aí negativos do sistema de transporte aéreo, tá bom? Eu não falei somente sobre isso, né, pessoal? Eu acabei entrando em outros pontos com vocês, falei sobre questão de terrorismo, por exemplo, mas, né, não vou
Não vou aí falar novamente tudo que nós conversamos, até porque a ideia é só uma revisão, tá? Conversamos também, pessoal, sobre o transporte marítimo, né? O transporte marítimo é aquele que, obviamente, acontece pelo mar, né? Vou fazer depois um adendo com vocês sobre esse transporte, que é quando ele acontece em rios que são chamados de hidrovias, mas eu já falo sobre isso. O transporte marítimo, pessoal, é o tipo de modal que oferece um dos melhores custos-benefício. Se for de um país para o outro, disparado é o melhor custo-benefício. É a forma mais barata de você transportar grandes volumes de carga, tá? Você tem os chamados navios cargueiros, né? Que são aqueles navios gigantes que levam ali, às vezes, milhares de containers, né? Ou containers, não me fugiu como fala corretamente. Milhares desses armazéns de metal. E aí você acaba levando, então, uma grande quantidade de mercadoria, você acaba levando uma grande quantidade de produtos, todos de uma única vez, em destinos que são fixos, né? Então, do ponto de vista econômico, o melhor custo-benefício para grandes distâncias, principalmente entre países, é o transporte marítimo, pessoal, sem dúvida alguma, porque você consegue levar muita carga, né, a um custo muito baixo e fazer isso aí, né, para grandes empresas é uma solução muito, muito viável mesmo. Por exemplo, a China. A China basicamente depende do transporte marítimo, né? Não é à toa que os maiores portos do mundo estão lá, tipo o Porto de Xangai, por exemplo, que é o maior porto do mundo. Então você tem muitos portos ali, né, na China, porque isso é o que permite a exportação global do país. Aquelas porcariadas chinesas que a gente compra, né, e que rodam aí o mundo, é totalmente transporte marítimo que essas mercadorias circulam, para você conseguir fazer um custo muito baixo de transporte e poder vender a mercadoria bem baratinho, né? Assim a China consegue baratear os custos da sua produção. Mas nem tudo são flores, né? O transporte marítimo, apesar de ser muito bom, né, de ter um custo-benefício fantástico, ele apresenta algumas limitações, né? Como, por exemplo, a questão da velocidade. Ele é um transporte que não pode andar muito rápido, principalmente por conta da quantidade de mercadorias, né? Não estou falando aí de um navio que vai cruzar o mar somente com, sei lá, uma cestinha dentro deles. A gente está falando de navios que levam aí toneladas e toneladas de cargas. Então, eles andam bem devagar. A velocidade tem que ser bem controlada, né? Existem também aí as intempéries do mar, né? Então, para você conseguir se deslocar pelo mar, o clima ele é muito importante, né? Ainda mais quando você tem aí tempestades no mar e tal, que podem causar sérios problemas aí para os navios. Então, a variação climática acaba interferindo também, né? Nós temos também uma necessidade de ter portos, né, para que você possa carregar e descarregar essas mercadorias, né? Então, não é flexível, né? Você precisa ter uma grande infraestrutura para que o sistema marítimo possa operar, o que é claro, né, acaba sendo aí bem dispendioso, né? Você precisa ter um volume de investimento inicial muito grande, depois fica muito barato, né? Mas inicialmente falando, tem que ter uma boa estrutura, então ele não é um transporte flexível, né? Você não consegue aí, por exemplo, fazer com que o transporte marítimo aconteça em qualquer lugar do planeta, ou até mesmo em qualquer ponto do litoral. Não é tão simples assim, né? Você precisa de uma infraestrutura portuária para poder atendê-lo, tá? Mas tirando isso, pessoal, né? Tirando a parte da questão da logística, né? Da infraestrutura, a parte do clima e da velocidade dos navios, o transporte marítimo é de longe o melhor custo-benefício para longas distâncias, principalmente entre os países, tá? Seja pela quantidade de carga que eles levam, ou seja pelo volume, né? Seja pelo baixo custo dos volumes que eles são transportados. Então, um custo-benefício fantástico, o transporte marítimo é o que move a China, por exemplo, a ser a maior exportadora mundial de porcariadas e produtos desnecessários que a gente adora comprar, né? Quem nunca comprou um produto chinês que você não tem ideia para que serve, mas você falou, eu preciso disso, e você não sabia para quê? Quem nunca, né?
Mas, enfim, um pequeno adendo sobre a questão do transporte marítimo, né? Não se esqueçam que a gente tem ali na África, né? Naquele chamado chifre da África, naquele cantinho ali nordeste do continente, nós temos ali a Somália, né? E a Somália em si, ela reserva um capítulo separado do transporte marítimo, porque você tem ali os piratas somalis que acabam sequestrando aqueles navios gigantescos, pedindo resgate para depois o navio ser liberado, né? Eles não têm a menor intenção de ficar com os navios, não tem nem o que fazer com os navios, na verdade, né? A ideia é simplesmente render a tripulação, e a tripulação dos navios, mesmo esses navios gigantes, elas são pequenas, né, pessoal, por conta deles serem basicamente todos automatizados. Eles sequestram, então, ali a população, né, a tripulação dos navios, pedem ali resgates, né, que são pagos pelas companhias e pelas seguradoras, e depois os navios seguem. E na Somália, pessoal, isso acontece muito, né? Por causa justamente, deixa eu abrir uma mapinha, dessa ligação, né? Então, os produtos que saem, por exemplo, da Ásia, que saem dessa região aqui, eles passam por aqui, né? Passam aqui e acessam, né? Eles fazem o acesso para a Europa através dessa voltinha aqui, né? Então, é justamente aqui que é onde o fluxo acontece. Aqui a gente tem aqui no Egito o canal de Suez, né? Que é um dos canais aí de maior circulação de navios do planeta, né? O canal de Suez. Então, todo esse fluxo Europa-Ásia, Ásia-Europa, passa aqui por essa região, né? Então, a Somália está aqui, ó. Aqui é a Somália, tá? Isso aqui é a Somália. Então, eles não vão dar a volta na África para poder chegar até aqui, né? Teve uma época das grandes navegações que parece que alguém errou o caminho e chegou no Brasil, segundo reza a lenda, né? Mas hoje a gente, né, não utiliza aqui o mar Mediterrâneo, passa pelo canal de Suez e aí chega então até a Ásia. E também na Ásia fazendo o caminho contrário, né? Então, novamente, só para lembrar, tem aqui a Somália e os piratas somalis, eles acabam aí aproveitando desse fluxo intenso de navios dentro dessa rota, tá? Aqui, pessoal, que está com um pontinho verde aqui, é o canal do Panamá, tá? O canal do Panamá, que é a forma mais fácil de você fazer a ligação, né? Por exemplo, por que o canal do Panamá ele existe, né? Basicamente, ele existe para você conseguir ligar o Pacífico com o Atlântico, né? Você consegue fazer essa ligação pelo canal. Senão, ia ser a mesma coisa, né? Teria que vir para cá, contornar a América do Sul, passar pelo Estreito de Magalhães e aí você subia em direção à, sei lá, costa oeste dos Estados Unidos ou em direção à Ásia. Também não faz sentido, né? Então aqui, Canal do Panamá permite a ligação do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, tá? E aqui, né, o Canal de Suez, ele fortalece o fluxo comercial entre a Europa e a Ásia por via marítima, beleza? Queria fazer com vocês, pessoal, um pequeno adendo sobre o transporte marítimo e falar um pouquinho sobre o transporte hidroviário, tá? Porque o transporte marítimo, ele não deixa de ser um transporte hidroviário. Afinal de contas, existem aí como se fossem as hidrovias marítimas, né? Uma vez que as rotas estão estabelecidas. No entanto, a gente costuma utilizar o termo hidroviário para falar sobre o transporte que acontece sobre os rios, né? Então, as hidrovias, né? A gente sempre utiliza esse termo para falar sobre rios. Então, no caso de países que apresentam, né, uma expressiva rede hídrica, como é o caso do Brasil, a gente tem um monte de rios no nosso território, é uma forma muito legal de você deslocar a mercadoria a um valor muito baixo, que é justamente através das embarcações que circulam pelas hidrovias. Geralmente são balsas, né? São balsas carregadas aí de mercadorias que fazem o transporte de um ponto ao outro. Eles são mais limitados, né, pessoal? Porque os rios, obviamente, não são tão grandes quanto os mares. As embarcações precisam ser menores. Não dá para ser aqueles navios gigantescos para circular em hidrovias, mas é uma forma muito legal, muito interessante e muito barata de você conseguir transportar pelos rios, seja de um país para o outro, que não é tão comum, ou dentro do país, é uma forma muito legal de você fazer esse transporte. Uma das principais hidrovias do Brasil é a chamada Hidrovia Tietê-Paraná,
que liga aí, então, grande parte da região sudeste, que integra grande parte da região sudeste, centro-oeste e sul, e acaba aí sendo articulada principalmente com o porto de Paranaguá, que fica ali no Paraná, e também o Porto de Santos, que obviamente fica na cidade de Santos, né? Aqui em São Paulo. Então, esse transporte hidroviário, pessoal, ele é um tipo de transporte muito utilizado, principalmente no interior dos países, né? No interior dos continentes, aonde você usa o rio para poder fazer o escoamento de produtos e mercadorias, tá? É tipo transporte marítimo, mesmos pontos positivos, mesmos pontos negativos. A única diferença é que as rotas são muito mais limitadas, né? Por exemplo, no mar, tem uma tempestade, você consegue contornar. Você é no rio, mas não tem o que se fazer, né? Então você precisa ter, de fato, ali uma rota bem fixa, bem definida mesmo, que é por onde o canal do rio acaba passando. É, uma hidrovia importante é Tietê-Paraná, conforme eu falei. Tem também a hidrovia amazônica, né, que obviamente utiliza o rio Amazonas. Lembrando que o rio Amazonas é um rio de planície, né, então é um rio muito bom para navegação. Tem também a hidrovia do Araguaia-Tocantins, que são dois rios importantes ali da região norte, que vai do centro-oeste para o norte. Então, o Brasil tem aí grandes hidrovias dentro do seu território que acabam aí sendo utilizadas para escoar a produção. E a hidrovia é muito bom porque o valor também é muito baixo, pessoal. Então, por exemplo, imagina vocês como que era para o produtor de soja lá do Mato Grosso mandar, né, exportar a soja para a China. Como que ele faz isso? Ele tem que mandar a soja para um porto para depois esse porto atender, né, o escoamento para a China, por exemplo. Então, você mandar soja por caminhão não compensa, é muito caro, né? Tem o transporte rodoviário, que eu já vou falar com vocês sobre ele. Então, é um meio de transporte que, de fato, ele é muito caro. Então, ele não compensa para você fazer, né? Uma mercadoria barata, como a soja, mandar por caminhão. Então, como que é escoada a maior parte da soja do Brasil, né? Ela é escoada justamente por hidrovias, né? Eles utilizam as hidrovias aí, tanto a hidrovia do Araguaia-Tocantins, quanto a hidrovia do Tietê-Paraná, para poder fazer o escoamento da soja, que é um produto muito exportado pelo Brasil, mas que tem um baixo valor agregado, né? Não é assim um produto que tem um valor agregado muito alto, então você precisa baratear os custos de produção. Então a hidrovia é o transporte, vamos falar assim, né? É o transporte marítimo no rio. Se aplicam as mesmas condições, só que é muito mais restrito, né? Ele é muito mais restrito e precisa, então, ter, de fato, essa estrutura, né? Essa infraestrutura pronta aí para poder atender a demanda. Beleza? Bom, transporte marítimo, também já fizemos aí uma boa revisãozinha e já até consegui falar sobre a parte das hidrovias, né? Então, consegui falar com vocês aí bastante coisa. Sobre o transporte rodoviário, pessoal, o transporte rodoviário, ele vai ser aquele modal de transporte que vai estar muito ligado com a questão das rodovias, obviamente falando, né? O Brasil, ele apresenta grandes investimentos no modal rodoviário, tá? Uma vez que esse modal, ele acaba sendo difundido em todo o nosso país. Na real, pessoal, o modal rodoviário, ele acaba sendo o modal mais barato para você implementar, tá? O custo da implementação é muito baixo. Então, se você comparar o custo de você construir um aeroporto, o custo de você construir um porto, com o custo de você construir uma rodovia, é muito mais baixo o custo da rodovia, né? Então, o modal de transporte rodoviário, ele acaba tendo um custo de implantação muito baixo, o que é algo muito positivo, né? Além disso, ele é o meio de transporte mais dinâmico, né? Então, como que você cobre as distâncias de uma forma mais dinâmica, chegando em pontos completamente isolados? É com o transporte rodoviário. Ele é o transporte mais dinâmico de todos, né? Então, você consegue, com uma pequena infraestrutura, fazer o deslocamento aí por grandes áreas. Pega o Brasil, por exemplo. Grande parte das nossas estradas nem sequer são asfaltadas. São estradas de terra, né? Estradas de barro mesmo, quando chove os caminhões nem conseguem passar.
Então, tipo, qual que é a estrutura que foi oferecida? Beleza, você desmatou uma área, o pessoal começou a passar por ali. Então, ele é um transporte muito dinâmico, porque ele consegue atender todas essas pequenas áreas, porque ele chega muito facilmente, né? Então, por exemplo, vou pegar uma cidade como Limeira. Limeira não tem aeroporto, obviamente não tem porto, né? Então, como que a mercadoria chegaria aqui em Limeira e sairia daqui? Tem que ser de caminhão, entendeu? Tem que ser transporte rodoviário. É o tipo de transporte que a gente utilizaria, que a gente deveria utilizar para cobrir pequenas distâncias, né? Essa é a melhor parte do transporte rodoviário. Para você fazer uma pequena distância, ele é fantástico, porque ele é dinâmico, ele é rápido, ele apresenta uma certa segurança, vamos assim dizer, né? Dependendo do estado da rodovia, tem uma certa segurança, e ele consegue rapidamente transportar a mercadoria de um lugar para o outro. Porque quando você usa um sistema como um aeroporto, pessoal, como um porto, ou até mesmo uma estação ferroviária, existe uma logística muito intensa para que você consiga embarcar e desembarcar os produtos, né? Então, por exemplo, alguma coisa chegou no Porto de Santos. Ele não vai chegar na sua casa no mesmo dia, entendeu? Ele vai chegar no porto, vai ficar vários dias parados, vai ter a fiscalização, depois de lá vai ter que ter uma empresa que vai despachar esse produto para algum lugar e depois ele vai chegar na sua casa. Então, não é um processo tão ágil, né? Não é um processo tão dinâmico assim. Já o caminhão, ele pode sair da porta da minha casa, chegar na porta da casa de vocês, ele descarrega, tem que descarregar, carrega o que precisa e vai embora. Então, ele é o transporte mais dinâmico de todos, né? É de muito fácil circulação e ele acaba aí apresentando também, né, uma grande facilidade em chegar em todos os pontos. Só que ele tem um problema muito grave, né, pessoal, que é o seu custo, né? Tirando o transporte aéreo, que é o maior custo de todos, o rodoviário, na questão do deslocamento, ele apresenta um custo muito alto, né? Na sua infraestrutura, ele é barato, mas no deslocamento, né, no chamado frete, né, essa é a palavra, né, o frete, ele acaba sendo altíssimo. E por que que o transporte rodoviário ele é caro, pessoal? Ele é caro porque você precisa, né, de uma máquina que não custa barato, que é um caminhão. Você precisa ter ali, né, um motorista para cada caminhão. É diferente, por exemplo, do trem, que é um maquinista para 100 vagões, do transporte marítimo, que é um um piloto de barco ali, né, de navio, para uma embarcação gigantesca que equivale a centenas de caminhões, né? Então você tem que ter ali, né, um custo caro para você ter o caminhão. Você precisa ter ali, então, um motorista para cada caminhão. Você tem um custo de manutenção que é altíssimo, né? Você tem um custo de combustível que é muito caro. Você tem pedágio, né? Que pedágio também conta bastante, né? Para deixar o valor do transporte muito caro. E o pior de tudo, a capacidade de carga, né? Esse é o principal ponto negativo. Você leva pouca coisa com um caminhão, né? Você tem uma capacidade de carga muito pequena. Por isso que esse transporte ele acaba ficando muito caro, pessoal, porque para você transportar de caminhão, né, uma longa distância, e a necessidade de você ter uma grande quantidade de carga, ele se torna extremamente inviável, muito inviável mesmo, né? Porque você vai ter um gasto gigante para fazer o transporte dessa mercadoria e não dá para levar muito de uma vez, né? Então, por que que não compensa tirar a soja, né, lá do Centro-Oeste e levar a soja até o Porto de Santos para fazer a exportação, né? Por que isso não compensa? Porque são mais de 1.000 quilômetros, entendeu? Imagina para vocês, né, o que seria 1.000 quilômetros para um caminhoneiro rodar, 1.000 quilômetros de combustível, 1.000 quilômetros de pedágio, 1.000 quilômetros de manutenção que pode dar no caminhão, e tudo isso colocado dentro de um volume pequeno para você levar ali, sei lá, tipo 3, 4, 5 toneladas de soja, né? Então não compensa, é um valor absurdamente alto para uma quantidade de carga muito reduzida. Então, pessoal, né, o transporte rodoviário ele é o tipo de transporte mais legal que tem para curtas distâncias, né? Para integrar uma cidade a outra, para integrar, né, um estado para o outro, que seja vizinho, o rodoviário funciona muito bem, né?
é dinâmico, chega em qualquer lugar, possui muitas rotas, a sua infraestrutura é baratíssima, né? Para você fazer a rodovia, ela é muito barata, super tranquilo, mas ele tem aí pontos negativos muito sérios, né? Como principalmente o custo, né? Um custo de envio que é muito caro e acima de tudo, né? Você ter aí uma capacidade de carga muito reduzida. Então, isso acaba deixando ainda mais caro o transporte, né? Fora questões, como eu falei, como a questão do motorista, que tem que ser um para cada caminhão, a questão do pedágio, né? A questão até mesmo de estradas ruins que dificultam ainda mais a locomoção. A gente sabe que tem acidente na pista, né? E não tem pouco acidente, que também não favorece aí, né, para esse transporte ser utilizado em largas distâncias. Mas eu preciso fazer um aporte para vocês, que é um aporte a nível de Brasil, né? E o nosso país ele foi integrado por rodovias. Vocês já devem ter estudado em história essa parte da matéria, mas a gente teve ali um presidente, né, o famoso Juscelino Kubitschek, o senhor JK, que ao construir Brasília ali, né, nos anos 50 e 60, ele resolveu fazer uma espécie de modernização do Brasil. Eu até entendo o que o JK quis fazer, eu consigo entender a cabeça dele, né? O que eu não consigo entender é porque ele fez só isso. Ele falava o seguinte, que ele ia para a Europa, para os Estados Unidos, e ele percebia que o tipo de transporte que mais tinha naqueles lugares eram carros, né, automóveis. Então eram caminhões, carros, ônibus, né? E ele olhava para o Brasil e ele via que o Brasil não tinha esse transporte, né? Um transporte muito grande, não tinha uma quantidade muito grande de automóveis, né? E ele falava que para o país se desenvolver, ele tinha que ter automóvel, né? Porque essa era a marca da época. Nos anos 50, pessoal, né, para você ter de fato aí um país desenvolvido, ele tinha uma grande frota de automóveis, né? O automóvel era como se fosse, sei lá, né, o índice de que o seu país está se desenvolvendo. As pessoas têm grana para comprar um automóvel. A gente sabe que isso é uma puta besteira, né? Mas naquela época era uma coisa que, assim, o mundo, né, pensava dessa forma. E aí o JK olhou para o Brasil e falou assim, meu, como é que eu vou colocar, né, uma indústria automobilística forte no meu país se eu não tenho rodovia, eu não tenho estrada, né, eu não tenho onde os carros rodarem, onde que os caminhões vão rodar se eu não tenho, né, a rodovia. E como era uma infraestrutura muito barata, né, conforme eu falei para vocês, é a mais barata de todas, ela acabou sendo então uma alternativa muito, muito, muito fácil e muito rápido, né? Porque para você abrir uma estrada, pessoal, é questão de semanas você abre uma estrada. Para você construir, por exemplo, um porto, demora anos, né? Então, com uma facilidade muito grande, o JK começou a abrir estradas no Brasil inteiro. E foi um pedido dele, né? Uma ordem dele que todo o material que foi usado para construir Brasília fosse levado por caminhões, entendeu? Por caminhões. Isso é ridículo se você pensar nos dias atuais, entendeu? Porque você imagina o quanto custou muito mais caro para você tirar tudo que você precisava para construir uma capital, né? A, a, a milhares de quilômetros das cidades grandes mais próximas e tudo isso ser por rodovia, né? Então é uma coisa absurda para a época, né? Mas o JK, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Assim, o reflexo disso futuro é complicado, né? Mas, por exemplo, como que ele conseguiria construir uma capital em 5 anos? Que foi a promessa de campanha dele, né? Construir a nova capital. Como que ele conseguiria fazer isso em 5 anos? Ele precisava fazer de uma forma, então, que fosse o mais dinâmico possível. Já pensou construir uma ferrovia ligando São Paulo até Brasília? Nossa, ia demorar muito tempo. Uma rodovia ligando o Rio de Janeiro a Brasília ia demorar muito tempo. Mas se a ideia fosse fazer um plano de fato, né? Que pensasse no bem para o país como um todo, né, e não somente como uma marca do seu governo, Brasília deveria ter sido construída através de trilhos, né? Você levaria muito mais material para lá, um custo muito mais baixo, através das ferrovias. Mas como o JK tinha pressa e ele queria, acima de tudo, fazer com que o Brasil fosse um país moderno, né, e por modernidade entendisse naquela época que era o país tinha que ter automóveis, né? Então o JK, pessoal, resolveu integrar o Brasil com rodovias, né? E a partir desse pensamento rodoviário, nunca mais a gente teve grandes investimentos nem em ferrovias, nem em transporte hidroviário,
e nem em outros tipos de transporte, como dutoviário. Então, é uma pena, tá? É uma pena realmente a gente perceber que o Brasil é um país altamente dependente das rodovias, tá certo? É um país que tem um custo muito caro. É muito caro você produzir no Brasil, porque você tem que mandar tudo de caminhão, né? Então, é um custo muito alto, né? O custo Brasil, ele é altíssimo. E isso é uma herança de governos passados que acabou adotando o transporte rodoviário como um transporte prioritário para o Brasil. Conforme eu falei, é o mais barato para você implementar, é o mais rápido, né? Você consegue cobrir aí basicamente qualquer terreno, grandes distâncias e chegando em pontos isolados, mas ele tem um custo altíssimo para você poder fazer o transporte, um volume de carga ridiculamente pequeno, o que acaba deixando ele altamente inviável para grandes distâncias, né? Não faz o menor sentido você ter um país continental como o Brasil e integrar esse país com rodovia, entendeu? Não faz o menor sentido. Hoje não faz o menor sentido. Na época, nos anos 50, não fazia também, tá, pessoal? Mas eu consigo entender o pensamento de JK por trás disso, né? A ideia era modernizar o Brasil. Aí depois disso veio para cá a Ford, a Chevrolet, a Volkswagen, a Fiat. Ele atraiu muitas multinacionais, né? Então havia um plano por trás. Só que ele não precisava ter depreciado os outros transportes para ficar somente focado no rodoviário, né? Ele poderia ter privilegiado o rodoviário, mas sem esquecer dos outros, né? Aí realmente ficou muito difícil você integrar o Brasil com rodovias, porque, né, fica muito inviável um país continental ser integrado por rodovias, né? Pode ter rodovia? Claro que pode, mas tinha que ter uma ferrovia junto, né? As hidrovias existirem em muito mais quantidade. Mas, enfim, né? Escolhas do passado, reflexos no futuro, né? Nossa, que frase bonita, por sinal. E isso acabou gerando, inclusive, a gente viu, né, no ano passado, ano retrasado, na verdade, né? Aquela greve dos caminhoneiros que bastou um modal de transporte parar e o Brasil inteiro parou, né? Esse é o problema de você depender tanto de um único modal, sendo que o seu país para por conta desse modal, né? Os caminhoneiros cruzaram os braços, parou o Brasil, simples assim. Não existiam outras alternativas a não ser a própria rodovia, beleza? Pessoal, falei bastante, mas eu queria ter falado com vocês aí uma revisãozinha sobre os modais de transporte, por conta principalmente da gente ter que concluir esse assunto na quinta-feira, né? Tá faltando aí o ferroviário e o dutoviário. Então eu queria fazer essa recapitulação com vocês, falar um pouquinho, né, sobre cada um dos três, e depois, na quinta-feira, a gente fecha esse assunto. Tudo bem? Pessoal, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?